Olá pessoal, eu sou o Márcio, está começando mais um Tô de Brinks. E hoje eu vou conversar com ele, que é jornalista, e ele lançou recentemente o livro Pokémon de A a Z. Cláudio Prandoni da All Jogos, tudo bem? E aí, Márcio, tudo bom? Valeu pelo convite. Eu que agradeço muito você ter aceitado o meu pedido de entrevista. Eu queria começar te perguntando justamente sobre o nome do livro, Pokémon GO de A a Z. Por que você escolheu esse nome? Os Pokémons Pikachu vai aprender a ler, vai parar de falar só pica-pica? Não, na verdade nem fui eu que decidi o título do livro. Ele é parte de uma série da editora Panda Books. Antes do meu já teve o Minecraft de A a Z, que a ideia é ser uma espécie de glossário. É um almanaque sobre o jogo em questão. No meu caso é o Pokémon GO. Então você tem mais de 100 verbetes, obviamente de A até Z, né? Todas as letras do alfabeto tem pelo menos um ou dois verbetes relacionados ao jogo ou ao universo de Pokémon. E daí que veio o título, né? Ele é meio que um almanaque, um guia de curiosidades, muito como já são também outros livros da editora Panda Books, né? São livros de curiosidades sobre esporte, cultura pop e agora também sobre games. Uhum. Eu estou sabendo que esse é o primeiro livro que você escreve, né? Por que você decidiu justamente agora escrever esse livro? Como surgiu a ideia? Você já falou que o nome do livro não foi sua ideia, mas como surgiu a ideia de escrever esse livro também? E a aceitação do livro, que eu estou sabendo que teve fila no Brasil Game Show agora, né, para você autografar o livro. Uhum. Bom, vamos lá, assim, novamente também não foi uma questão de eu decidir escrever agora. Foi meio que a oportunidade surgiu, né, porque o Pokémon GO saiu meio de surpresa no começo de julho e foi um fenômeno como a gente nunca viu igual, né, entre jogos para celular. E daí o Marcelo Duarte, que é um dos donos da editora Panda Books, viu esse fenômeno todo. Ele já tinha lançado há pouco tempo o livro do Minecraft, que eu comentei, estava indo muito bem de vendas. Eu já o conhecia de outros trabalhos, a gente trabalhou junto em um programa sobre games no canal pago ESPN Brasil. Daí ele me chamou para trocar uma ideia e falou, né, que seria muito legal a gente fazer, o jogo estava bombando, na época ainda não tinha saído aqui no Brasil, então aqui a onda só ia crescer ainda mais. E a grande dificuldade é que a gente tinha que fazer o projeto rolar muito rápido. Então eu escrevi o texto em mais ou menos umas 2 semanas e meia, se for contar todo o tempo que eu passei pesquisando material, escrevendo o texto. A equipe da Panda Books também foi incrível em diagramar, criar um projeto gráfico muito bonito, mas muito rápido, muito eficiente. Também contrataram 3 estúdios diferentes para cuidar das ilustrações do livro. Então foi legal que tudo funcionou muito bem para que o livro saísse o mais rápido possível, ainda perto desse hype todo, né, dessa grande onda Pokémon GO. Uhum. Então, mas e a aceitação? As pessoas conversaram com você sobre o livro, o que você está achando da aceitação do livro? Cara, vamos lá, como você bem apontou, esse é o meu primeiro livro, né? Eu nunca tinha pensado em escrever um livro antes, para ser sincero. Claro que como jornalista, né, alguém da área de comunicação, eu já tinha sonhado com essa hipótese, como seria, né, e tudo mais, mas nunca tinha planejado de fato. Tanto que quando a oportunidade surgiu, assim, uma das coisas que eu fiquei muito feliz de perceber foi que eu consegui lidar com o desafio. Eu estava preparado para lidar com o desafio de fazer um livro. E ao mesmo tempo também foi muito bacana ver como muitas pessoas perto de mim, minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, muitas pessoas com quem eu acabo me relacionando mais só pela internet, conversando e tal, todo mundo também compartilhou comigo dessa alegria. Então, nesse primeiro livro, espero que venham outros, claro, mas nesse primeiro livro tem sido muito legal ver isso, como outras pessoas estão felizes também por essa realização profissional minha. E legal também ter esse feedback dos amigos, e também na BGS foi muito legal ver outras pessoas que eu não conheço. Eu vi muitos pais, mães e crianças olhando o livro, folheando, depois
teve sessão de autógrafos lá na feira, que me pegou meio de surpresa também. Então vinha as crianças tirar foto, conversar sobre o jogo. Até agora a recepção tem sido muito positiva. Eu não tenho a menor ideia em relação a vendas, até porque é tudo muito recente, não faz nem 2 semanas que o livro... Mentira, hoje, no dia em que a gente está gravando essa entrevista, faz exatamente 2 semanas que o livro ficou pronto, que ele estava lá na BGS. Então também está à venda online, mas, por exemplo, nem chegou ainda em todas as livrarias que é para chegar. Então espero que ainda venda mais, enfim, que ainda tenha uma repercussão melhor. Você falou aí que teve a noite de autógrafo e tal, teve crianças que tirou foto e tal. Eu vi lá que até a Fernanda Pineda gravou um vídeo. Ela falou que você tava meio celebridade lá, que você tava atrás da grade e tal. Aí também a parte de zoeira, né, da Fernanda Pineda é uma grande amiga minha. Conheci ela trabalhando no UOL, depois ela saiu, foi trilhar outros caminhos, trabalhando na Ubisoft. Tem o canal dela há todo esse tempo também, onde de vez em quando ela fala sobre games. E como não podia deixar de ser, ela foi lá tirar uma onda com a minha cara. Eu encontrei com ela antes da sessão de autógrafos, depois ela foi ver lá no dia que eu estava autografando mesmo. Tinha toda uma estrutura lá, tinha um cercadinho de metal, tinha uma mesa de vidro para autografar os livros e tudo mais. Aí ela fez essa zoeira no vídeo dela também. Pois é, e eu atento, tinha que pegar e lembrar disso aqui, né? Então, inclusive a Fernanda Pineda, ela já está convidada, eu já mandei mensagem para ela me dar entrevista, eu estou esperando resposta, quem sabe você pode me dar uma força aí. Agora, esse é o seu primeiro livro, mas eu vi pulsando nas suas redes sociais que você entrevistou um cara que, né, o Maurício de Souza, né, eu vou botar uma foto para o pessoal ver em casa, vou seguir o Maurício de Souza. Fala um pouco pra gente da entrevista. Cara, pra ser sincero, faz tempo, então não vou lembrar em detalhes, né? Assim, eu falei com ele em 2 oportunidades já. Uma foi, se não me engano, em uma edição do Brasil Game Show, foi em alguma feira, algum evento de games. Aí foi num esquema coletivo de imprensa, tinha vários outros jornalistas junto. Deu só pra fazer algumas perguntas rápidas. Depois, numa outra ocasião, aí sim, eu fui lá até os estúdios do Maurício de Souza, fui no escritório dele. Eu fui acompanhar uma outra galera do UOL que tava lá pra falar sobre algum outro assunto, que eu não lembro exatamente o que. Eu fui pra perguntar de um assunto ainda mais antigo, que eram os jogos do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, pro Master System, pro Mega Drive. Também depois teve uma rápida incursão pelos jogos sociais para Facebook e Orkut. Tinha um jogo do Chico Bento, estilo Farmville, de fazendinha, muito bem feito, muito bonito, feito aqui no Brasil também. Então o papo assim, foi principalmente sobre games e, claro, como a galera já deve imaginar, o Maurício ele não atuou ali exatamente, né, no desenvolvimento, na programação. Ele meio que era mais dava uma visão geral, né, do projeto, dos produtos em questão. E aí deu pra pegar algumas curiosidades, do tipo, quando fizeram o primeiro jogo da Mônica, o Mônica no Castelo do Dragão pro Master System, que o Mônica no Castelo do Dragão ele é uma versão modificada do Wonder Boy, né? E aí o Maurício de Souza, ele falou que, o herói do Wonder Boy ele usa uma espada pra atacar os inimigos. A Mônica nunca usaria uma arma, nunca usaria uma espada. Então ele falou que isso tinha que mudar. O pessoal da Tectoy lá na época foi, trocou a espada por um desenho do coelhinho. Então, enfim, meus bate-papos com o Maurício de Souza acabaram sendo mais sobre os jogos, né, estrelados pela Turma da Mônica, em especial, claro, os feitos pela Tectoy, para Master System e para Mega Drive. Então, nas próximas oportunidades, talvez você já possa pegar umas dicas de escrita, né, de livros e tal. Mas eu queria saber também quantos anos de profissão você tem, quantos anos de UOL, né? Porque eu tenho a impressão que você já é meio chefe ali da parte de jogos da UOL, né? Não, longe disso, quem me dera. Neste ano, 2016, eu estou completando 10 anos de formado em jornalismo. Eu comecei a trabalhar um pouco antes, eu comecei a trabalhar no meu 3º ano na faculdade, no começo do 3º ano.
Então já estou caminhando aí para quase uns 11, a caminho dos 12 anos de profissão, e quase sempre foi escrevendo sobre games e sempre sobre cultura pop. Meu primeiro emprego, meu primeiro estágio foi na Fábrica de Quadrinhos, que é um estúdio. E na época eles tinham um site também com muitas notícias e reportagens, tudo em texto e tal, sobre cultura pop, cinema, quadrinhos, incluindo games. Daí eu sempre puxava mais para os games quando dava. Depois eu fui para uma agência chamada Hive, que ainda existe, mas hoje eles são mais focados em publicidade e programação, até desenvolvimento de jogos. Na época eles produziam conteúdo também. E aí mais ou menos nessa época eu comecei a escrever para as revistas de games, que eu acompanhava muito, a Nintendo World, a EGM, que na época ainda tinha esse nome, hoje em dia é a EGW. E aí no UOL a oportunidade foi surgir em janeiro de 2009. Eu fui para cobrir férias do Fábio Pancheri, que até é um cara mais das antigas, foi o cara que criou o fórum do UOL e tudo mais. Fui cobrir as férias dele. Depois o meu atual editor, né, na época ele já era o editor do UOL Jogos, ele continua sendo o Theo Azevedo também, outro cara aí lendário das antigas, das revistas de games e afins. Aí ele saiu de férias, daí eu cobri férias dele, daí precisavam de alguém para ajudar na cobertura de um evento, daí eu fui. Aí eu fiquei alguns meses como freela, né, lá no UOL, ajudando em várias coisas, não só em games, em outras áreas também. Escrevi para cinema, escrevi para viagem, né, que seria meio que a editoria de turismo, até que surgiu a oportunidade de ser contratado, ainda em 2009 mesmo, e desde então eu tô lá como funcionário, né, como repórter da área de games. Então, eu vou só pedir uma desculpa pra galera aqui, porque deu uma cortada aqui, não sei como é que vai ficar o vídeo, pra avisar, né, mas acho que deu pra entender, sim, tudo. Eu queria perguntar também como que surgiu o Power Up, que é o programa que a galera acho que sempre adorou, né? Que tem você e a Fernanda Pineda. E como que a Fernanda Pineda entrou também, pelo que eu sei, ela se ofereceu, né? Ela trabalhava também para UOL, mas não exatamente na parte de games. E então, eu acho legal pelo fato de até porque ela mesma levanta a bandeira de sempre ter mulheres nos games. Sim. Pra quebrar o paradigma, né? Então, na época, a Fernanda ela trabalhava no UOL, e para contextualizar um pouco melhor, assim, eu sou do UOL Jogos, né, que é a área que cobre games, e a Fernanda era da TV UOL, que é uma editoria do UOL dedicada à produção de vídeos para todas as áreas. Jogos, culinária, esporte, política, de tudo. E na época existia essa ideia de, seria legal se o UOL Jogos tivesse um programa sobre games, algo mais centralizado, que a gente já produzia muitas reportagens, mas eram produções esporádicas, era quando tinha alguma cobertura de evento, ou uma oportunidade de entrevista, ou a gente tinha alguma ideia e conseguia fazer. A ideia era ter uma produção de vídeos mais regular. E aí isso foi meio que o embrião do Power Up, né? Daí a gente fechou, vamos tentar fazer alguma coisa quinzenal. E surgiu a ideia de, seria legal que tivesse um casal apresentando. E aí foi aí que a Fernanda entrou no circuito. Ela já era da TV UOL, então ela já estava acompanhando a produção do programa, né? Como seria o cenário, qual seria a periodicidade, quanto tempo o programa teria. E aí, sim, como você falou, ela se ofereceu para também apresentar o programa. Era uma coisa que ela já fazia no canal dela, era algo que ela já naquela época tinha muito interesse em fazer, apresentar programas, e ela curtia games. Menos do que hoje, até foi legal que por causa do Power Up, ela acabou se interessando mais por videogame e acompanhando com mais assiduidade e tudo mais. E foi aí que rolou durante... Opa, desculpa, bati aqui no tablet. E foi aí que rolou durante um bom tempo, acho que mais de 2 anos o programa esteve no ar, teve várias mudanças de formato, né? Era quinzenal, virou semanal, diminuiu um pouco a duração, a gente deu um tapa no visual em alguns momentos, mudou o cenário e tudo mais. E foi isso aí, durou esse tempo todo por lá. Então nesse ponto agora mesmo eu vou passar um trechinho aqui
pra galera relembrar você e a Fernanda no Power Up. Ah, o amor. Esse sentimento que floresce sem aviso e sem pudor em coraçõezinhos inocentes e junta tantos casaizinhos em frente à TV para uma divertida partida de videogame, estejam eles prontos ou não. Como eu sou só uma voz em off, cheia de conselhos para dar, vou começar falando com você, você aí, que acabou de começar a namorar, tá se conhecendo agora e tudo mais. Para entender direitinho o seu parceiro, nada como um joguinho saudável, tranquilo e que revele o melhor das intenções de cada um. Nossa, eu vou arrancar todos os dedinhos do seu pé, você vai ver. Quando eu acabar, você vai estar sem pescoço. Você vai ver o que eu vou fazer com o seu cotovelo. Suas orelhas vão ficar lindas no meu quadro de conquistas. Vou guardar numa caixinha os seus olhos, você vai ver só um negócio. Não! Amor, eu faço de tudo pra ganhar o seu coração. Ah, o que aconteceu com mandar flores? E esse trecho que eu separei é uma matéria de vocês fazendo... Foi algo, uma matéria que vocês fizeram pro Dia dos Namorados, né? Ah, sim. Então, e ali eu percebi que de vez em quando vocês, apesar de ser jornalistas, vocês também meio que davam umas atuadas ali, né, pra produzir as matérias. Eu queria saber como que é pra você, jornalista, ter que dar algumas essas meio que atuadas de vez em quando. E o que surge de curioso, eu imagino também que vocês deviam se divertir muito ali, né? Então eu queria saber as curiosidades. Ah, cara, isso de atuar, na real, era só na zoeira, né? A gente tem algumas outras matérias meio nessa pegada, mas a gente não tem intenção nenhuma de ser ator, profissional, nem nada do tipo. Tanto que a gente fazia num jeito bem galhofa, bem zoado, assim, porque era mais pra ser engraçado e passar mais ou menos ali a ideia que a gente queria, as informações, do que, sei lá, ter uma atuação super impressionante. Mas acho que um negócio legal do Power Up foi isso de como ele envolveu muita gente, né? Eu e a Fernanda que apresentávamos, mas toda a equipe de UOL Jogos participava, né, em vários momentos, em matérias especiais, como essa do Dia dos Namorados. Tem uma que foi muito legal, que foi a primeira em que a gente fez esse formato e surgiu de forma meio foi orgânico, assim, não foi planejado. Surgiu meio na hora. E foi quando lançaram o Wii U, daí a gente fez uma matéria nessa pegada também, com sketches, né, com piadinhas, encenando, mostrando como funcionava o Wii U. É na zoeira, é na brincadeira, mas tinha informações ali. Daí a gente fez essa do Dia dos Namorados. Depois teve uma outra muito legal em que a gente relembrava situações dos anos 90. Então tinha coisa de assoprar na fita para fazer pegar no videogame, os controles que tinha o fio e enrolava tudo. A gente fez esse tipo de brincadeira. Então, toda essa época do Power Up foi muito legal no sentido de que era um trabalho colaborativo de todo mundo. Eu e a Fernanda que apresentávamos, a galera do UOL Jogos, os repórteres todos que se envolviam na apresentação e na produção também, tipo o nosso editor, o Theo, ele não gosta muito de aparecer no vídeo e tal, mas pô, ele dava ideias o tempo todo. O pessoal também da TV UOL, que cuidava da edição, o tempo todo vinha com ideias novas de matérias diferentes, de enquadramentos, de edições diferentes. Nas chamadas que a gente fazia no programa, toda hora a gente buscava inventar alguma brincadeira diferente para fazer com o cenário. Então acho que o grande mérito do programa era isso, era um programa colaborativo. Todo mundo participava, todo mundo dava ideias de alguma maneira e acho que o resultado fala por si, era tudo muito, muito divertido. Então, é justamente isso que você está falando que eu achava demais, eu achava mais legal, porque primeiro porque o jornalista ele já tem aquele conceito dele ter que ser sério o tempo todo, e vocês desconstruíam isso, né, fazendo essas matérias se divertindo, né. Aí eu já quero passar para a minha próxima pergunta, que é uma foto que eu vi você com os narradores do FIFA, o Caio Pedro e o Thiago Leifert.
Queria saber se você entrevistou eles, como é que foi encontrar com eles? Cara, já falei com eles em várias situações. O Thiago Leifert, pelo menos, já devo ter encontrado com ele umas 3 ou 4 vezes, sempre pra falar do FIFA, né? Porque eles já estão narrando o FIFA há muitos anos. E em todos esses encontros, o mais legal é ver como o Thiago Leifert, ele é muito fã de FIFA também, ele é muito fã de videogame, o Thiago Leifert, né? Se você acompanhar ele no Twitter, por exemplo, ele toda hora tá jogando alguma coisa, e ele curte muito RPG, então quando saiu o Fallout 4, ele tava pirando, depois foi com o The Witcher 3, e por outro lado, com o Caio eu falei em menos ocasiões, porque ele não é tão gamer, mas é um cara que, desde a época de atleta, ele sempre foi muito bonzinho e muito humilde, muito solícito. Então ele sempre foi um cara que, quando a gente aparecia para falar com ele de FIFA, ele sempre estava muito bem disposto, sei lá, sempre foi muito simpático. Então, agora a minha última pergunta para finalizar é que você tem feito, achei curioso que você tem feito muitas participações com a galera do Omelete. Eu queria saber como é que é gravar com eles. E também queria saber dessa história aí do Omelete. Existe uma parceria formal do Omelete com o UOL. O Omelete é parceiro de conteúdo do UOL. Então, tanto a gente de UOL Jogos quanto outras editorias podem usar o conteúdo do Omelete nas nossas editorias. Tanto que se você entrar no UOL Jogos, você vê que tem várias notícias do Omelete que aparecem no nosso Facebook, nosso Twitter, no próprio site, né? E tudo mais. E aí, claro, a gente encontra os caras do Omelete em vários eventos. Alguns caras de lá, tipo o Bruno, que é o cara que cobre mais games, eu já conhecia ele desde antes. Tipo, o TCC do Bruno na faculdade foi uma revista de games e tem um texto meu lá, eu fiz um texto pra ele. Enfim, já conheci ele antes. Com o tempo a gente foi conhecendo os caras do Omelete e a gente foi percebendo que, a gente se dava bem, a gente tem, eu digo sempre que a gente tem uma certa sintonia, né? A gente pensa mais ou menos da mesma maneira, a gente fala mais ou menos do mesmo jeito. E aí a gente percebeu que, eles queriam falar mais de games no Omelete, principalmente nos vídeos do Omelete. E a gente do All Jogos queria falar mais sobre outros assuntos além de games. Porque a gente trabalha falando de videogame, mas, a gente assiste filme, série, anime, a gente lê mangá, gibi. E, jornalista gosta de falar de tudo, né? Então a gente viu que, dava um samba aí. Então, sempre que tem algum assunto que eles querem falar que tem a ver com o que a gente gosta, eles chamam, principalmente games, óbvio, né? Mas também mangá, anime, gibis e tal. E aí, por exemplo, na E3, a gente combinou de, vamos gravar uns vídeos juntos, porque a gente ia, eles também iam estar lá. E aí surgiu de zoeira esse nome, né? O Omelete, que é um trocadilho com os nomes dos dois veículos. E na falta de um outro nome, ficou o Omelete mesmo, que pelo menos é engraçado, gera um certo debate. E vamos ver, a gente tem ideia de continuar essa parceria em outros tipos de vídeos, em outras ocasiões. Antes mesmo, assim, eu fui conhecer o Érico Borgo pessoalmente, por exemplo, num evento que o Omelete fez para falar sobre os melhores games do ano, não lembro nem se foi em 2014 ou 2015, sei lá. E foi aí que eu conheci ele pessoalmente, descobri que, ele também joga Destiny, eu adoro Destiny. E então, enfim, existe essa parceria, a gente curte pra caramba, os caras são nossos amigos, e a gente quer ver se consegue continuar isso de outras maneiras no futuro. Esse ano você foi lá para falar, inclusive, no estúdio deles, né, para falar sobre os melhores games que vocês acharam desse meio de semestre, né, que o ano não acabou. Isso. Então, né, e é demais, eu acho muito legal a parceria. Tem mais, eu tinha falado que era a última pergunta, mas eu preciso muito te fazer essa pergunta também, que eu queria saber. Taca de pau, pode perguntar. Não, porque essa eu preciso perguntar, porque eu preciso saber qual que é o grau de parentesco seu com esse cara aqui. Tem alguma semelhança, é verdade. Já ouvi na TV, mas nunca ouvi pessoalmente, nem falei com ele. Ele não acho que somos parentes, não sei. Vai saber, quem sabe a gente descobriu uma árvore genealógica aí, né? Enfim, quero te agradecer pela entrevista, pela atenção que você me deu. Queria pedir seu recado final também e mais uma vez agradeço.
Né, que isso, eu queria agradecer aqui a oportunidade de conversar com você, Márcio, foi muito divertido e estamos aí. É isso. Então tá, é isso, galera. Inclusive o Prandas já está convidado para vir conversar mais vezes com a gente, porque ele é o tipo de pessoa que sempre tem histórias para contar e a gente fica assim espera. Isso aí. Enfim, já está convidadíssimo. Espero que a Fernanda venha também, vamos encher o saco dela. Uhum. E é isso, obrigado pessoal. Bom, até a próxima.